A primeira lei de Newton, que recebe o nome de inércia, é uma propriedade que possui uma substância de não reagir à outra. Considere um corpo que não é submetido à ação de forças ou a um conjunto de forças resultante nela. Nessa condição, o corpo não sofre variação de velocidade, ou seja, o que está parado permanece parado, e o que está em movimento permanece em movimento em linha reta, e a velocidade se mantém constante. Podemos citar como um exemplo o ônibus, quando ele está em repouso e esse repouso é arrancado, os passageiros eles tendem a se movimentarem para trás. E quando o ônibus está em movimento e ele freia, os passageiros tendem a ir para frente. E todos voltam à velocidade de antes. A inércia varia de corpo para corpo, dependendo da massa dos corpos. A inércia muda de corpo para corpo e depende da massa dos corpos. Quando um corpo tem uma massa elevada, a inércia será elevada. E quando um corpo tem a massa diminuída, a inércia será diminuída também. Meu nome é Emiliane e hoje vou falar sobre a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Essa lei afirma que para tirar um objeto de repouso é necessário uma determinada força, e quanto maior a massa deste objeto, maior a força. Essa força é denominada força resultante, e quanto maior a massa deste objeto, menor a aceleração. E a fórmula dessa lei é força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos ver Aqui eu tenho um exemplo sobre a segunda lei de Newton. Para resolver esse exemplo, você vai utilizar essa fórmula aqui. Vamos lá. Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo. Qual o módulo da força resultante que atua nesse corpo? Então, como você vai saber? Ele está pedindo a força resultante, então não temos esse valor aqui. Então, você bota F, R, bota o setinho aqui, igual. Quem é a massa? 15. Quem é a aceleração? 3 metros por segundo. Então, é vezes 3. Aí vai. É força resultante igual 15 vezes 3, que é igual a 45. Pronto, só isso, bem fácil, né? Ação e reação é a terceira lei de Newton e consiste em que uma força exercida voltará no sentido ao contrário, só que não voltará no mesmo efeito, porque são dois corpos diferentes. Assim, quando a aeronave está voando, que o vento bate na hélice, a hélice ela empurra o vento contra ele mesmo, só que não com a mesma força. Do mesmo jeito que eu socar a parede, minha mão vai doer, só que não com a mesma força que eu bati na parede. É isso. O helicóptero transporta preso por uma corda um pacote de massa de 100 kg. O helicóptero está subindo uma aceleração constante e vertical e para cima por meio metro por segundo. Se a aceleração da gravidade no local vale de 10 metros por segundo, a tração da corda em newtons que sustenta peso vale aceleração de meio metro por segundo e o pacote de 100 kg, certo? A tração subindo e o peso descendo. Tem massa 100 pesa 1000. Bom, agora é só aplicar aquela formulazinha de massa vezes aceleração, que é esse aqui, que deu 1050. E aí, segundo ano, Jorge Assunção, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje amanheceu e deu uma falta de vocês. Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Olha só,
A aula de hoje a gente vai concluir termologia. Hoje é a aula sobre a segunda lei da termodinâmica. Que bacana, não é mesmo? Vê só, essa aula é muito importante. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. Pausem as vezes que forem necessárias pausar, tá? Escrevam tudo, anotem absolutamente tudo, tá? Dessa vez, no final da aula, vocês vão ter uns exercícios para fazer, tá? E antes que a Kailane diga, professor, você não faz exemplo nenhum. Você bota umas questões absurdas de difícil. Dessa vez eu fiz, tá, Kailane? Só pensando em você. Me ver aqui você na minha memória. Diz, pô, ela me pediu tanto isso, então é pra ela, tá? Então vamos lá, ó. Pratiquem. Calma. Atenção. Cuidado, tá? Cuidado. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô aqui pra ajudar vocês. Ah, e legal, né? Hoje, terça-feira, uma aula sensacional de física, né? Pra animar vocês, pô, é muito importante. Física acalma a alma e ajuda vocês a viver. Por exemplo, hoje eu contei pras paredes, coisas do meu coração. E tava lá vocês, sendo ouvidos. Mas sério, ó, vamos lá. Caneta, papel, por favor, peguem o livro de vocês, capítulo 18, tá? Capítulo 18. E vamos começar? Partiu! E aí, veja só. Na aula passada a gente falou muito sobre a primeira lei da termodinâmica. Quem lembra o que é a primeira lei da termodinâmica? Isso, conservação de energia, certo? Na aula de hoje vamos discutir ninguém mais, ninguém menos que o quê? Segunda lei da termodinâmica, beleza? O que é que a segunda lei fala? O que é que ela traz de novo? A segunda lei, ó, na primeira a gente fala o quê? Que a energia se conserva. Na segunda a gente começa a criar máquinas térmicas que conseguem pegar essa energia e transformar em calor, em uma fonte de energia, tá? Então a segunda lei de termodinâmica também pode ser conhecida como segunda lei das máquinas térmicas, certo? Máquinas térmicas. Falou em máquinas térmicas, está falando de quê, pessoal? Segunda lei da termodinâmica, ok, meus queridos? Ok, segundão, maravilhoso. Vê só, a gente define o seguinte: uma máquina térmica tem por objetivo transformar calor em trabalho, beleza? Então, o que é calor? Calor nada mais é que uma manifestação de energia, não é isso? Pronto, ele vai pegar o calor quente ou o calor frio e transformar ele em trabalho. Esse é o papel da máquina térmica. A máquina térmica vai estar aqui bonitinha, ó. Vai entrar uma fonte de calor e esse calor vai ser convertido em quê? Em trabalho, beleza? Então, qual é o papel da máquina térmica, pessoal? Uma máquina térmica tem por objetivo transformar calor em trabalho. E quem é que estuda a máquina térmica? A segunda lei da termodinâmica, beleza? Vamos lá. A gente tem o que da termodinâmica? A gente tem a lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero? Que um corpo em contato com outro, ele tem temperaturas iguais. Eles vão buscar o equilíbrio. Se esse outro corpo entrar em contato com o terceiro corpo, esse corpo também entrará em equilíbrio. Logo, o corpo A, B e C terão a mesma temperatura. A primeira lei fala o quê? De conservação de energia. E a segunda, de máquinas térmicas, ok? Olha só. Recapitulando, uma máquina térmica tem por objetivo transformar calor em trabalho. Isso mesmo, Antônio. Transformar calor em trabalho. Olha só. Pela primeira lei, fica estabelecido que a energia seja sempre conservada, não importando qual forma se apresente, certo? Então, ó, pela primeira lei, a energia sempre vai ser conservada. Agora, como é que a gente vai apresentar ela? Ah, depende. E aí foi onde a segunda lei foi aplicada. Pô, vou pegar essa energia, como ela vai ser conservada, eu vou transformar ela em calor. E esse calor vai ser o auge para minhas máquinas térmicas. E detalhe, quando a gente fala em termodinâmica, em máquinas térmicas, a gente está ligado a um período da história. Quem sabe esse período da história que eu estou falando? Isso eu sei que, Júlia, que você gritou aí, Revolução Industrial. Parabéns, Júlia. Exatamente, as máquinas térmicas, a termodinâmica, primeira e segunda lei, começaram a surgir em paralelo com a Revolução Industrial, certo? As indústrias começaram a precisar de fontes de energia, ter maior eficiência no meu rendimento, no meu processo. E daí foi quando a ideia de Carnot é um físico muito foda que criou as máquinas térmicas para operar em máximo rendimento. E esse máximo rendimento garantiria máximo resultado, beleza? Olha só, ele definiu o seguinte: é impossível a construção de uma máquina térmica que opere em ciclos, certo? É impossível a construção de máquinas térmicas que operem em ciclos, tendo como efeito único retirar calor de uma fonte térmica e convertê-lo integralmente em calor.
Na teoria, seria impossível. Só que na prática, cara, Carnot desenvolveu uma máquina que ficou conhecida como máquina térmica. Qual era o papel dessa máquina térmica, minha gente? Tinha essa maquinazinha aqui, ó. Imagina que aqui é a minha máquina. O que entrava nessa minha máquina? Um calor. Esse calor eu chamei de calor quente. Esse calor quente entrava na minha máquina e ele ia gerar um calor, uma saída. Essa saída seria o quê? Um calor frio e trabalho, já que o meu maior objetivo era aqui, pegar calor e transformar em trabalho, beleza? Então, vê só, máquina térmica seria um equipamento térmico capaz de pegar calor e converter em trabalho, beleza? Só que esse calor ele pode ser dividido em dois tipos de calor, calor quente e calor frio. Professor, um exemplo disso do nosso dia a dia, o ar-condicionado, pessoal. Vê só o ar-condicionado. O ar-condicionado pega o calor quente todinho da sala de vocês, joga esse calor quente para a rua, certo? E em troca desse calor quente, ele lança lá um calor frio no meio ambiente, certo? E essa operação de trocar calor quente com calor frio, calor frio, calor quente, gera uma energia. Essa energia a gente leva o nome de trabalho. Um outro exemplo, professor, a geladeira, pessoal. Se eu tiver minha geladeira, ela faz o quê? Ela pega o calor frio, o calor quente dos alimentos e joga para fora e refrigera com calor frio. Lembrando, o calor frio é menos denso. Por isso que os ar-condicionados ficam na parte de cima, porque o frio vai descer, vai se propagar melhor no ambiente, beleza? Ótimo. Pessoal, tem uma pergunta aqui valendo ouro para vocês. Aquela questão que vocês vão me garantir que estão entendendo. Pessoal, imagina que eu tô aqui no meu quarto. Meu quarto tá fechado, tudo abafado, um calor da peste. Só que eu, como sou um professor muito ousado, eu tenho uma geladeira dentro do meu quarto. E eu quero deixar esse meu quarto frio, na teoria. Aí eu resolvo abrir a minha geladeira, deixo minha geladeira ligada e ela aberta. O que vai acontecer? Meu quarto vai ficar frio? E aí, o que é que vocês acham? Pausem isso aí e me respondam. Vai ficar frio? Tico-teco, 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 tico-teco. Eita, poxa. O Eduardo disse que vai ficar frio. O Caian disse, Rafael, vai ficar frio. E aí? A Eva disse que vai ficar frio. E aí? Eita, o MC Mosquito disse que não. O MC Mosquito disse, professor, deixa de ser burro, cara. Se eu deixar a geladeira aberta, o ar quente vai ficar com ar quente. O ar quente vai só circular ar quente na geladeira. Eu vou gerar um alto consumo energético e vai continuar quente do mesmo jeito. Que a geladeira só vai resfriar se ela tivesse fechadinha. Só vai resfriar aquele pequeno ambiente e não o ambiente total. Só vai gerar um gasto de energia ou o ambiente não vai ficar refrigerado. Logo você está sendo burro, professor. Exatamente. Então se eu deixar a geladeira aberta num ambiente fechado, o meu ambiente fechado não vai congelar, não vai gelar. Porque o papel da geladeira não é esse, tá? A geladeira não foi projetada para isso. Você vai gerar uma sobrecarga, a geladeira é capaz de quebrar ela, mas não vai gelar um ambiente, ok? Então veja só. Daí, a eficiência de uma máquina térmica, eu vou chamar ela de Nzinho, tá? Esse Nzinho aqui é chamado de eficiência. Eficiência. Como é que eu calculo a eficiência de uma máquina térmica, professor? Simples, ó. A eficiência sempre vai ser o quê? Trabalho sobre o calor, beleza? Trabalho sobre o calor. E quem é o trabalho? O trabalho vai ser o calor quente menos o calor frio. Calor quente menos o calor frio vai gerar o quê? Trabalho. Quem é meu rendimento? Trabalho menos calor quente. Então eu posso escrever como trabalho, ó. Meu rendimento também pode ser quem? Quem é trabalho? É calor quente menos calor frio sobre meu calor quente, que é o que está entrando, beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma equação de rendimento. Esse rendimento ainda pode ser simplificado ainda mais, ó, olha só. Calor quente, calor quente. Então vai ficar assim, ó. Trabalho pode ser o quê? Calor quente sobre calor quente menos calor frio sobre calor quente. Então aqui pode ser trabalho, pode ser 1 menos calor quente menos calor frio. Beleza? Isso aqui são as três formas de você encontrar meu rendimento de uma máquina térmica. Lembrando, máquina térmica converte calor quente em calor frio e forma o quê? Trabalho. Sabendo disso, a gente vai definir o que de fato seria o ciclo de Carnot. Carnot foi um dos físicos mais brilhantes da época da Revolução Industrial que pensou, pô, a segunda lei da termodinâmica é construir um equipamento que pegue essa energia gerada da primeira lei que está lá, que foi criada e converte em energia térmica. Então o Carnot diz o seguinte, ó. Para a gente ter uma máquina térmica, a gente tem que ter uma máquina térmica que trabalhe com um determinado ciclo reversível, certo? Ciclo reversível. Se você ler
ciclo de Carnot nas questões com ciclo irreversível tá errado. O ciclo de Carnot é reversível e ele é chamado de ciclo de Carnot. Qualquer máquina térmica que tiver ciclo reversível é chamado de ciclo de Carnot. E como é ciclo reversível, professor? Eu tenho o seguinte, eu tenho dois sistemas isotérmicos. Quem lembra que é sistema isotérmico? Isso, temperatura constante, e dois adiabáticos, ou seja, não está variando temperatura nem pressão, ok? Então, eu tenho dois sistemas isotérmicos e dois sistemas adiabáticos. Isso aonde? No ciclo de Carnot. Uma atenção muito importante. Nunca, 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 nunca você vai ter uma máquina de Carnot operando a 100%. O rendimento, quando a gente fala o nome rendimento máximo, nunca, nunca, nunca representa 100%, beleza? Por exemplo, o tanque de combustível do seu carro. Quem tiver carro, o carro do pai, da mãe, da avó, da tia, do Uber, do ônibus, enfim, do carro mais próximo que tem a vocês. O tanque de combustível, ele opera 90% de rendimento. Então, beleza, eu tenho um rendimento aí do meu tanque de combustível de 0,9, que representa 90%, mas nunca 100%. Isso aí seria o que? Uma máquina térmica excelente. Por que excelente? Porque tem um rendimento em torno de 90%, isso é muito bom. Nunca já vai chegar a 100%, beleza? Então, vê só, como é que seria a cara de um ciclo de Carnot? Eu ia ter aqui, ó, dois sistemas isotérmicos, certo? E dois sistemas adiabáticos. Aí aqui, ó, AB é isotérmico, sempre que vocês verem essas retazinhas aqui, ó, é isotérmicos. BC, ó, adiabático. CD, isotérmico. E DA, adiabático, onde T2 é maior que T1, beleza? T2 é uma temperatura maior que T1. Mas esses ciclos aqui, ó, caem muito, 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 muito em provas, tá? Então preste atenção. As setinhas aqui para baixo são isotermas. E as setinhas aqui para transversais cortando elas são chamadas de setinhas adiabáticas. Beleza? E o gráfico é PV. PV. Esse gráfico representa o quê? O ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o quê? Reversível. Ele tem o quê? Dois processos isotérmicos, dois processos adiabáticos. Dois processos isotérmicos, dois processos adiabáticos, beleza? E como é que eu calculo o rendimento disso? Ó, na termodinâmica normal, a gente trabalha com calor. Quando a gente está trabalhando com ciclo de Carnot, a gente tá trabalhando com temperatura. Então, meu rendimento vai ser o quê? 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, ok? Aqui, ó, TF, temperatura fria, certo? TQ, temperatura quente. Beleza? Anotem isso aí, por favor. Não esqueçam esses detalhes. Valem ouro na hora da prova, tá? Valem ouro. Agora vamos praticar? O que é que vocês acham? Vamos lá? O primeiro exemplo, pessoal, é um exemplo aleatório, tá? Um exemplo bem aleatório que eu peguei para fazer para vocês. Olha só. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Uma máquina térmica operando de acordo com o ciclo de Carnot tem rendimento. Ele está dizendo aqui, ó, que o rendimento é 30%. Se é 30%, quer dizer o quê? Que é 0,3. É só dividir o 30%, tá? E a temperatura da fonte quente, é o quê? 227 graus Celsius. Calcule a temperatura fria. Ele quer saber quem é a temperatura da fonte fria. Vê só. A temperatura da fonte quente está em graus Celsius. E sempre, 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 sempre para cálculos, a temperatura tem que estar em Kelvin, certo? Então vamos lá, como é que eu converto isso aqui, pessoal? Quem lembra? Quem lembra alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém, olha só. Temperatura quente em Kelvin vai ser quem? Vai ser 227 mais 273. Que vai dar quanto? 500 Kelvin. De onde é que tá vindo isso, professor? Pessoal, da aula de termômetro. Quem é TK? Não é TC mais 273? TC não foi 227? TK, somei. Chegou a 500 Kelvin. Agora é só aplicar na fórmula. Qual é a fórmula aqui? Primeira parte, tá? Segunda parte. Quem é o rendimento? O rendimento é quem? É 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Não é isso? Quem é o rendimento? 0,3. Beleza? Igual a 1 menos temperatura fria. Eu não sei quem é que eu quero descobrir. E temperatura quente, 500. Beleza?
Aqui, ó, 1, 0,3 menos 1 dá quanto? Dá 0,7, né? 0,7 igual a quê? A TF sobre 500. Quem vai ser TF? TF é 500 vezes 0,7. Quem vai ser TF, pessoal? 500 vezes 0,7 dá quanto? Vamos lá, 500 vezes 0,7 dá quanto? 350. Isso, Antônio. Obrigado por ter gritado aí. 350 o que? Kelvin. Mas ele quer essa temperatura em quê? Em graus Celsius, certo? Se essa temperatura está em Kelvin, como é que eu calculo em graus Celsius? Vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Então, lá, repetindo a fórmula devagarzinho. TK igual em TC menos 273. Eu quero agora o TC, né? Então, TC é quem? Vai ser... O que, pessoal? Vai ser TK. TK menos 273, beleza? Vamos lá. Quem vai ser TC? Quem é TK? 350 menos 273. Logo, a temperatura vai ser de quanto? De 77 graus Celsius, beleza? Então, olha só. Ele entrou numa temperatura quente de 227 e saiu numa temperatura de 77 graus Celsius. Temperatura fria, temperatura quente. Ele não pediu o trabalho, mas se pedisse, como é que calculava o trabalho? Isso, trabalho é o quê? Temperatura quente menos temperatura fria. Acabou. E aí você encontrou o trabalho. Ok? Tá aí, ó, pessoal. Questão 1. Tirem um print disso, guardem para vocês, façam com calma no caderno. Não deixem de anotar passo a passo isso. Revejam quantas vezes for necessário para que vocês compreendam, certo? Agora vamos para o módulo de vocês, tá? Módulo de vocês, capítulo 18. Vamos lá pegar o capítulo 18, máquinas térmicas, tá? Capítulo 18, página 23, questão 5. Olha só o que tem lá na página 23, questão 5. Uma máquina térmica funciona entre temperaturas, certo? De 687 e 27 graus Celsius. Olha só, ele está dizendo aí que a temperatura é quente. 687, tá óbvio, né? Graus Celsius. Quem é temperatura fria? 27 graus Celsius. A gente já sabe que não pode deixar assim, né? Se está em graus Celsius, aí vamos converter para Kelvin. E é só fazer o quê? Somar 273 nas duas. Aí eu vou chegar aqui a 960 Kelvin e aqui a 300 Kelvin, beleza? Já converti a temperatura, vamos continuar fazendo a leitura. Essa máquina recebe em cada ciclo 80 joules de energia de fonte quente. Então, ó, o calor quente, ele recebe quanto? 80 joules na fonte quente. E seu rendimento corresponde, e seu rendimento, o rendimento total vai ser quem? 3/5 do rendimento inicial da máquina de Carnot. Ele quer saber quanto é o trabalho. Ele quer saber quanto é o trabalho. E aí, quanto é que é meu trabalho? O que que a gente faz? Olha só. A gente já sabe quanto é a temperatura. Pelo ciclo de Carnot, o que que eu tenho? Meu rendimento é quem? É 1 menos temperatura fria menos temperatura quente, não é isso? Então, vê só. Quem vai ser meu rendimento? É 1 menos 300 sobre 960. Dividindo isso aí, subtraindo por menos 1 dá quanto, pessoal? Isso. Dá 0,687. Parabéns quem chegou nesse valor. Beleza? Só que ele diz o seguinte, que meu rendimento da máquina é 3/5 do rendimento inicial que eu encontrei aqui. Então, ó, meu rendimento total, segunda parte, tá aqui, ó, meu rendimento total é o quê? É 3/5 do rendimento que eu encontrei. 0,687. Quanto é que vai dar esse rendimento, pessoal? Usando a calculadorazinha de vocês, fazendo as continhas, vai dar aproximadamente 0,412, beleza? 0,412. Esse aí é meu rendimento total. Agora eu sei que é meu rendimento total, descobrir o trabalho é fácil. Por que é fácil? Terceira parte. Quem é o trabalho? É o rendimento total sobre o trabalho, sobre o calor, beleza? O calor eu sei quem é. O rendimento total eu sei. Então, ó, rendimento total 0,412, ok? O calor é 80 e o trabalho eu vou descobrir. Meio pelos extremos. Aqui, ó, meio pelos extremos. O trabalho vai ser quem? 80 vezes 0,412, certo? O trabalho vai ser quanto, pessoal?
aproximadamente 33 joules. Se eu não me engano, é de marca X essa questão. Então olha aí no livro de vocês qual é a alternativa, tá? Conseguiram fazer ela, ó. Segura, tira um print e copia ela com paciência, tá? Tiraram um print e pausaram o vídeo. Sensacional. Agora vê só. Eu fiz para vocês duas questões madeira, para vocês já porreta. Pra vocês dizerem para mim, professor, você faz questão fácil e bota questão difícil. Tá aí, ó. Fiz duas questões. Um nível leve e um nível um pouquinho mais pesado. Agora é com vocês, tá? Quero que vocês façam o exercício da página 20 e página 23 e 24, tá? Façam todas elas e me entreguem hoje, tá? Conto com a colaboração de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fala comigo. E aí, meus queridos, restou alguma dúvida? Como é que tá a situação de vocês? Foi tranquilo? Não foi tranquilo? Se não foi tranquilo, me falem, tá? Por favor. Olha só, tem uma coisa muito importante que eu deixei para falar agora para vocês. Existe um outro conceito chamado entropia. Vê só, na química vocês estão estudando entalpia. O que é entalpia? É o grau, é tipo a energia da molécula pequenininha, entalpia, tá? A entropia é a capacidade de reverter um processo ou não. Por exemplo, ó, se eu vou reverter calor, como vocês viram no ciclo térmico, funciona. Se eu for esquentar a água e esfriar essa água, eu estou revertendo ciclos, concorda? Tá indo de quente para frio. Agora, por exemplo, se eu pegar um ovo e jogar no chão, ele vai quebrar. Eu vou ser capaz de reverter esse ovo, voltar esse ovo, a casca e tudo direitinho? Não. Por mais que eu tente, por mais que eu cole, por mais que eu sugue tudo, eu não vou conseguir, tá? E a entropia, ela mede exatamente isso. Ela mede o grau de reversibilidade. Olha só. Aí ele fala muito quando você fala de entropia, quando você relaciona isso à desordem do universo, tá? Desordem molecular. Então, ouviram a palavra entropia, pensem em desordem molecular. Entalpia, vocês estão vendo na química. Entropia é desordem molecular. Não confundir nunca entalpia com entropia, certo? Beleza? Fora isso, pessoal, é tudo tranquilo, tá? Leiam um pouquinho, uma dica muito importante, leiam um pouquinho sobre como funciona uma usina nuclear. Por quê? Porque a usina nuclear ela trabalha exatamente com isso, com esses conceitos de energia, de entropia, entalpia da química, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, a lei de Hess, tá? Combustão química, então vale a pena fazerem essa leitura. Leiam com atenção, pratiquem e qualquer coisa, eu estou sempre aqui. Agora, eu deixo para vocês um funk sensacional do MC Mosquito. Se divirtam e qualquer dúvida é só falar comigo. E não deixem de dar o joinha de vocês, o likezinho gostoso de vocês, né? Que agora eu quero o like de vocês. E a Júlia com seus comentários lindos, maravilhosos. Até mais. E eu sei, sentimentos de vocês nenhum. Eu amo vocês e vocês nem tchum. Não posso conviver com isso. Ela viaja no calor, no cara que é da química, que gera no Enem, que as calculas se aplicam, que fala de calor, que fala de volume. Vai rolar festinha com os efeitos da mudança. Vai rolar festinha, bota que a pressão tá forte. E acionar o termo, vai rolar resenha. Tudo na energia, tudo no sistema. Se pá isobárica, se pá isotérmica. Vai ficar na onda da termologia, na onda da temperatura e mudança, na onda da transferência de energia, na onda do termo, na onda do termo. E vai mudando constante, mudando constante. Na onda da transferência de energia, muitos condutores, como um alumínio, na onda da transferência de energia, na onda do na onda do transferência de energia, na onda da temperatura e mudança.
Música